Bom dia, os alunos que estão hoje, nessa manhã, né, para mais uma aula de ciências biológicas. E hoje nós vamos estar falando sobre a evolução das espécies e as relações ecológicas, tá? E então, nós vamos dar continuidade àquele tema que foi tratado na aula anterior e mais um conteúdo das relações ecológicas. Então, seja muito bem-vindo, você que está assistindo essa aula pela manhã. Vamos estar, então, iniciando agora com a evolução das espécies. Bom, passando aqui ao primeiro, né, o conceito, alguns eu já adiantei na aula anterior, é que a evolução das espécies, voltando aqui ao conceito anterior, deixa eu só, tá, nós estamos organizando aqui, tem algumas questões que eu passei para vocês, que eu vou estar depois corrigindo, dando tempo no final da aula, se não der, eu vou corrigir depois com vocês, tá bom? Então, lá. Voltando aqui, então, o conceito principal, né, da evolução das espécies é o processo pelo qual os seres vivos surgiram, né, se originaram, se diversificaram ao longo do tempo, né, dando origem às espécies atuais ou já extintas. Sabemos que muitas já foram extintas, né, ou muitos deles, dinossauros, por exemplo, já foram encontrados, né, vários fósseis de dinossauros extintos, então várias espécies já foram extintas. Algumas delas ainda próximas aos nossos dias atuais, né? Não muito longe dos nossos dias, já podemos, já os biólogos, cientistas, pesquisadores, já têm catalogado, né, várias espécies que já foram extintas. Segundo, então, sendo a consequência, né, da adaptação destes ao ambiente que vive. Então, é um processo pelo qual os seres vivos se diversificaram, né, ao longo do tempo, dando origem a espécies atuais ou já extintas, segundo a teoria do evolucionismo, né? Então sendo consequência da adaptação destes seres aonde vivem, aqueles que conseguem sobreviver, porque, segundo essa teoria, porque tiveram uma adaptação melhor. Aqui são algumas fotos de fósseis encontrados, né, de alguns animais, e que deixa extintos também. Bom, passando. Segundo, então, no princípio aqui, um dos pioneiros, né, da teoria, na formulação da teoria da evolução biológica, é o Jean-Baptiste Antoine de Monnet, né, chamado de Cavaleiro de Lamarck. Lamarck, então, na verdade, foi um título que ele recebeu, mas todos o conhecem por Lamarck. Muita gente até acha que o nome dele era Lamarck, mas Lamarck era o seu título, tá? Mas quando, nas provas, na maioria das questões das provas, vocês vão ver lá citado Lamarck, e a teoria dele chamam de lamarquismo, fica mais fácil para você saber. Quando você viu o nome de Lamarck, você vai saber que é dele, a teoria. Então, ele foi um dos pioneiros na formulação de teorias da evolução biológica, tá? Ele foi um dos pioneiros. E as leis que ele coloca dentro da sua teoria são, primeiro, adaptação ao meio, que aqueles indivíduos, aquelas espécies que são mais adaptadas ao meio, né, elas tendem a sobreviver e se manter. Bom, a lei do uso e desuso, segundo a qual já falamos até um pouco dela na aula anterior, de acordo com Lamarck, a lei do uso e desuso, é que se determinado componente ou parte do corpo for mais usado, tende a se desenvolver, a haver uma hipertrofia. Mas se não for muito usado aquele membro do corpo, a tendência é atrofiar e às vezes até desaparecer. Essa é a lei do uso e desuso, segundo Lamarck. E também ele falou sobre a herança dos caracteres adquiridos, que aqueles caracteres adquiridos por determinada espécie podem ser depois passados como herança para os seus descendentes, tá? Bom, de acordo ainda com o lamarquismo, né, que tem a ver com a teoria de Lamarck, as mudanças ocorridas no meio trazem a necessidade de adaptação, para isso, para a sobrevivência mesmo. Para isso, os indivíduos sofreriam modificações para poderem sobreviver às condições ou novas condições. Ou seja, toda mudança que ocorrer no ambiente, ali onde aquela espécie está ali sobrevivendo, aquela espécie vai ter que se adaptar àquele meio.
de repente faltou mais alimento, ou o alimento passou a estar mais difícil, aquela espécie vai ter que se adaptar então, aquela espécie que consegue se adaptar melhor, desenvolver esse processo, ela vai conseguir sobreviver. Os indivíduos, então, vão sofrer modificações para poderem sobreviver às novas condições. Segundo Lamarck, ele vai colocar isso. Depois nós vamos ver, mais para frente, o exemplo que ele cita da girafa, você vai entender melhor. Bom, então, o que vai acontecer? No ambiente vai acontecer mudanças, né? Então, vai ocorrer as mudanças ambientais, e aí aquela espécie vai precisar ela vai necessitar de adaptação, vai ter uma necessidade de adaptação, e essa necessidade de adaptação vai gerar uma modificação nos indivíduos. Os indivíduos vão se modificar, algumas características dele vão ter que se modificar para eles se adaptarem e sobreviver naquele ambiente. O meio, segundo então essa teoria, o meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos visando a adaptação. Segundo essa teoria, o meio vai provocar essas mudanças visando a adaptação deles no ambiente para sobreviver. Okay? Bom, aí temos Charles Darwin agora, né? Então, Lamarck veio, pioneiro com essa teoria, e depois Charles Darwin, de 1809, que viveu de 1809 a 1882, vai escrever um livro que é muito conhecido, que é A Origem das Espécies, tá? Então, segundo o darwinismo, né, uma das bases, né, do darwinismo é a seleção natural. Mas vamos falar um pouco mais dela depois, mas só um pouquinho de história, né? Darwin, antes dele formular suas teorias, ele vai viajar lá durante 5 anos, né, para as Américas e Oceania. Isso no período de 1831 a 1835, e ele vai visitar o arquipélago de Galápagos, né? E lá ele vai observar uma espécie de pássaros chamados tentilhões, que eram muito semelhantes entre si. Esses pássaros eram muito semelhantes entre si. Com um pequeno detalhe que Darwin vai observar, que era a forma dos bicos deles. A forma dos bicos deles eram diferentes devido ao tipo de alimento disponível em cada ilha. Ele observou que alguns desses pássaros, dessas espécies, os tentilhões, tinham bicos mais grossos, né? Parece meio um alicate, né? Para quebrar sementes. E outros animais outros pássaros tinham um bico fino e comprido para pegar algum alimento dentro de algum lugar, algum buraco, pegar algum inseto, alguma coisa desse tipo. Então, cada pássaro, apesar de serem bem semelhantes, parecendo ser uma mesma espécie, que eles foram classificados como tentilhões, haviam essas diferenças dos seus bicos, dependendo do local que eles viviam e do tipo de alimento que eles tinham disponíveis. Então, ele vai desenvolver suas teorias também. Isso vai ser uma das coisas que vai ajudar ele a formular essa teoria aí sobre essa questão da adaptação, da seleção natural. Bom, Charles Darwin, ele vai fazer essa viagem. Aqui é só um mapinha mostrando mais ou menos a viagem, o ciclo, né, das viagens que ele fez. Passou por várias regiões, né, na América do Sul, na Europa, na África, né? Chegou na ilha de Galápagos, e aí ele vai observar espaços, vários outros animais diferentes, que vai ajudar ele a estar formulando essas teorias. Bom, aqui mais um mapinha, né? Onde ele faz a rota dele. E aqui o Charles Darwin, ele colocou algumas fotos aqui, a gravura com as diferentes espécies de tentilhões, né, de Galápagos. Bom, aí é aquilo que eu falei para vocês. Olha, observe que são pássaros considerados da mesma espécie, tentilhões, porém com bicos diferentes. O primeiro tem um bico bem mais grosso, o outro já mais mediano, o outro começa a afinar um pouco e o outro bem fino. Olha que interessante. E ele pôde observar e tem muito a ver com o tipo de alimento que tinha disponível para esses pássaros naquela região onde eles se encontravam, tá certo? Então, segundo o darwinismo, primeiro, né, o primeiro ponto aqui,
A cada geração morre grande número de indivíduos e muitos deles sem deixar descendentes, tá? Então, cada geração de uma determinada espécie, muitos indivíduos você vai observar que vai morrer e muitos deles não deixam descendentes, tá? Segundo, os indivíduos que sobrevivem, né, e se reproduzem são os indivíduos mais adaptados. Aí que ele vai colocar essa teoria da seleção natural, que isso seria uma espécie de seleção natural, e aqueles indivíduos que se reproduzem são os indivíduos mais adaptados. Naturalmente, eles são selecionados pelo ambiente, e aí eles vão sobreviver porque são mais adaptados do que os outros. Terceiro, os indivíduos de população diferem entre si e tendem a transmitir aos descendentes as características favoráveis, tá? Então, ele formula, segundo a sua teoria, que há uma tendência natural dos indivíduos, né, transmitir aos seus descendentes aquelas características mais favoráveis que são necessárias para a sobrevivência deles, tá? Bom, quais seriam os princípios, então, da seleção natural que Darwin formulou? Ele vai formular, então, o seguinte princípio da seleção natural: toda a população tende a crescer em progressão geométrica, tá? Vai havendo isso de forma geométrica. Ele observa que essas populações vão crescendo. As populações mantêm-se constantes ao longo do tempo, devido ao alto índice de mortalidade. Bom, aí entra aquela questão, sim, porque vão nascendo vários indivíduos e vai ser uma taxa de mortalidade grande, também vai haver um índice de mortalidade grande. E aí vai haver esse equilíbrio e se mantendo com aquela média constante por causa da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade que vai trazendo esse equilíbrio e mantendo aquela média, tá? Então, ele coloca que os indivíduos de uma população apresentam variabilidade de características, tá? Eles vão haver, na mesma população, indivíduos que têm variabilidade de características, algumas características mais vantajosas, alguns indivíduos vão ter características mais vantajosas. O que seria mais vantajosa? Aquelas que permitem que eles adaptem melhor e sobrevivam a ambientes mais hostis, por exemplo, tá? Tendem a sobreviver e se reproduzir, esses que têm essas características mais vantajosas, transmitindo essas mesmas características aos seus descendentes. Bom, outros princípios, volta, só um minuto. Não, já, tá, isso aí já passa, desculpa. Bom, aí ele vai, então, colocando isso aí em forma de esqueminha, vai haver uma variabilidade de espécies, que foi observado, vai ocorrer naturalmente mudanças ambientais, e essas mudanças ambientais vai produzir uma seleção de características naqueles indivíduos vantajosos, e é que vão permitir com que eles sobrevivam àquele ambiente, se adaptem e sobrevivam àquele ambiente. Bom, e o que seria isso? Resumindo, o meio seleciona as características casuais dos seres vivos visando a adaptação da população, ou seja, características casuais seriam aquelas características que são necessárias para a sobrevivência naquele ambiente, naquele momento. Então, bom, agora tem uma falha de Darwin, aliás, toda teoria tem falha, né, gente? Darwin deixou muito a desejar em muitos pontos, e uma delas é que ele não conseguiu explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos, né? Como que surgiu tanta variedade de espécies, de onde veio, tá? Darwin não tem resposta para isso, ele não conseguiu explicar isso, tá bom? Passamos então. Aí vem Lamarck versus Darwin. Bom, aqui, como eu falei, né, sobre a questão daquela que o Lamarck usou como exemplo, como ilustração, o pescoço das girafas. Bom, qual seria a visão de Lamarck, ou a visão lamarquista aqui? Ele vai dizer que as girafas primeiro as girafas com pescoço curto, havia girafas com pescoço mais curto, é o que ele vai colocar. E aí houve, no início, ele vai dizer que as girafas tinham um pescoço mais curto, mas houve uma alteração ambiental ao longo do tempo, e por isso houve uma diminuição da vegetação rasteira. Ou seja, segundo a Lamarck, aquelas girafas que
do início, que tinham pescoço curto, elas comiam uma vegetação rasteira. Porém, com o tempo, houve uma escassez diminuição da vegetação rasteira, e as girafas tiveram que cada vez buscar alimento mais alto, até mesmo chegando à copa das árvores. E aí, com esse esforço, segundo ele, com esse esforço de esticar o pescoço para alcançar os brotos das árvores, houve, então, isso proporcionou o desenvolvimento daquele pescoço, ou seja, o pescoço da girafa cresceu para alcançar as árvores por causa do uso e do esticamento. É aquela lei que ele mesmo coloca do uso e desuso. Quanto mais usar, mais aquele membro tende a crescer. Essa é a teoria dele, tá? Depois, claro, isso foi provado que não é verdade, né, gente? Que na prática isso não é assim que acontece. Olha lá, e aí uma ilustração mostrando que as girafas, porque elas têm o pescoço longo, né, elas conseguem alcançar os brotos das árvores mais altos, tá bom? Depois essa lei dele caiu por terra, porque é claro que na prática sabemos que não é assim que acontece, né? Isso aí foi questionado e foi colocado como não é verdade mesmo. Bom, visão darwinista. Na visão darwinista, olha, agora nós vimos a teoria de Lamarck quanto à questão das girafas. Olha na visão de Darwin, como seria? Bom, já as girafas com pescoço de havia girafas, segundo Darwin, havia girafas com pescoço de vários comprimentos, tá? E aí vai haver uma alteração, como houve alteração ambiental, aí houve a diminuição da vegetação rasteira. Bom, e aí houve a mortalidade com isso, houve a mortalidade das girafas de pescoço curto e vai haver uma sobrevivência da girafa de pescoço mais longo. Então, está querendo dizer que havia as duas variedades de girafa. A de pescoço curto, e com a diminuição do alimento rasteiro, elas vão morrer, as de pescoço curto. E vão permanecer as de pescoço longo, que conseguiam pegar o alimento mais alto nas copas das árvores, tá ok? Então, aí ele vai dizer que a reprodução da girafa de pescoço longo e descendentes com pescoço longo vão continuar, porque se morre as de pescoço curto, vai ficar só as de pescoço longo e elas vão reproduzir e gerar aquela mesma espécie de pescoço longo, é o que Darwin vai colocar, tá? Continuando, então. Bom, agora aqui, tem a teoria de Albert Russel Wallace, que viveu em 1823 a 1913. Bom, muitas vezes o Wallace não é citado, tá? Mas ele contribuiu muito com Darwin. Boa parte das ideias de que Darwin apresenta no livro A Origem das Espécies vieram de Wallace também, tá? É porque o Wallace não é muito falado, não foi muito reconhecido, mas boa parte das ideias que são apresentadas por Darwin vieram também de Wallace. Ele contribuiu para a formação das teorias da evolução e também. Da tendência das variedades. Segundo Wallace, a tendência das variedades de se afastarem definitivamente do tipo original. Então, segundo Wallace, há uma tendência das variedades da espécie de se afastarem indefinidamente do tipo original com o tempo, segundo ele. Bom, a teoria da evolução de Darwin e Wallace. Agora já tem o tracinho dos dois, quer dizer, as ideias foram dos dois, tá? Somaram. Então, quais são os principais pontos? Primeiro, a seleção natural. A seleção natural, você vai ver ela em tudo tudo que é formulado sobre a teoria da evolução, é interessante, que isso cai nas provas, cai muitas questões sobre seleção natural. Onde tem seleção natural, tem evolucionismo ali, e é uma questão muito pedida. Às vezes as questões mudam muito, né, de uma prova para outra, mas você vai ver ali sempre alguma coisa ligada à seleção natural. Bom, sobrevivem os que melhor se adaptaram ao meio, tá? De acordo com essa teoria, aqui a seleção natural, os que melhores adaptaram, que são o próprio meio seleciona aqueles que têm características mais vantajosas e que se adaptam melhor, e estes vão sobreviver, vão gerar descendência e vão produzir. Os indivíduos mais aptos transmitem essas características à descendência, segundo essa teoria. Bom,
Agora, resumo da origem das espécies, né? Fatos. Bom, o rápido aumento na população. Quando acontece um rápido aumento na população de indivíduos, o que vai ocorrer como consequência? A luta pela vida. Aí vai haver uma competição para sobrevivência entre essas espécies, tá? E aí tá, a luta pela vida, o uso da herança. O que seria esse uso da herança? O uso da herança seria aquilo que, das características herdadas que são mais vantajosas. Nesse caso, quais seriam as consequências? Sobrevivência do mais apto, que é a seleção natural, tá? Aí vai ocorrer a sobrevivência, aí que vai ter a sobrevivência do mais apto, aquele que tem mais vantagem, ou seja, é mais forte fisicamente, é mais ágil, é mais, né? Mas tem alguma característica que permite com que ele se alimente melhor, igual aquela questão do bico das aves, né? Dos pássaros, que vão conseguir aproveitar ou se alimentar melhor naquele meio, naquele ambiente, por causa do bico, do formato do bico e outras características. Bom, seleção natural. Fato, né? Seleção natural, variação do meio, quando ocorre a variação do meio. Consequência, sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. E aí, isso vai proporcionar, se esses indivíduos diferentes sobrevivem, conseguem sobreviver em meios diferentes ou meios mais hostis, por exemplo, isso vai fazer com que haja origem das novas espécies, segundo essa teoria. Ok? Então, aqui é só mais uma gravura, né, com aqueles tentilhões que o Darwin observou lá na ilha de Galápagos, né? Cada um, olha lá, o bico grosso, o bico vai afinando, vai diminuindo o bico, vai afinando, de acordo com o tipo de alimento que ele encontra no ambiente para que ele possa sobreviver. Tem bicos que é para quebrar sementes, outros para pegar insetos em buracos, entendeu? O mais fino para pegar insetos, o grosso para quebrar sementes. Bom, de acordo com o darwinismo, então, vai elaborar o conceito de seleção natural. Todas as espécies, incluindo o homem, têm, segundo ele, têm um ancestral em comum, segundo Darwin. Bom, de acordo com Darwin, né, também nós vimos aqui que há muitas questões não resolvidas, né, que ele não consegue explicar, que Darwin não conseguiu explicar a origem das variações das espécies, tá? E os trabalhos de Lamarck foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria de Darwin-Wallace, ou seja, quando fala teoria de Darwin-Wallace, porque também Wallace contribuiu com essa teoria, com as suas ideias. Bom, e o que a gente vai concluir e vai chegar a respeito dessa questão? É que a teoria de Darwin vai chegar a uma teoria que a que é a mais aceita atualmente, né? Com o tempo, as novas descobertas, chegou-se então à teoria sintética da evolução do século XX, né? Baseia-se em 4 processos, porque até então não havia as descobertas na época de Darwin, ele não se sabia sobre as descobertas genéticas, na área da genética. E aqui, com a teoria sintética da evolução, ela vai utilizar as novas descobertas no campo da genética, tá certo? Então, ela se baseia em 4 processos. Um deles é a mutação, que as espécies vão se originando e se produzindo através de mutação, através de recombinação gênica, tá? Ou isolamento geográfico, através disso. Tudo isso contribui para essas espécies evoluírem e se reproduzirem. Seria um dos processos é a mutação, tá? O outro seria a recombinação gênica. O isolamento geográfico também contribui para o desenvolvimento de uma determinada espécie, segundo ele, e o isolamento reprodutivo. Nós vamos entender melhor isso aqui, nós vamos estar explicando agora mais para frente o que seriam esses conceitos, tá? Bom, segundo a teoria, né, sintética da evolução, ou também conhecida como neodarwinismo, se vocês verem questões de provas, teoria da evolução sintética da evolução ou neodarwinismo é a mesma coisa, tá?
que alguns podem se confundir e achar que são ter conceitos diferentes. Não. Teoria sintética da evolução ou neodarwinismo é a mesma coisa. Bom, a associação da teoria... Então, o que seria a teoria sintética da evolução? Nada mais é do que a associação da teoria darwinista aos conceitos modernos de genética. Bom, aí, a mutação que já foi citada anteriormente, o que seria? É a alteração do código genético. Isso, já na mutação, vai ocorrer uma alteração do código genético e aquela nova espécie vai se originar com características diferenciadas da espécie que originou, tá? E a recombinação genética, o que seria? O crossover e fecundação. Seria recombinar os genes, né, para a formação ou desenvolvimento daquela nova espécie com novas características. E a seleção natural, que Darwin vai dizer que seria permeia toda a teoria dele, né, que seria a seleção realizada pelo próprio ambiente, que faria com que aquelas espécies tivessem que se adaptar e desenvolver mecanismos de sobrevivência, que seria para elas perpetuar sua espécie, seleção natural. Então, todos esses pontos estão na teoria sintética da evolução. Então, como que ocorreria isso, de acordo com esse esquema que está aqui? Então, as espécies novas vão surgindo e desenvolvendo por mutação ou por recombinação genética. Isso vai produzir uma variabilidade de espécies, tá? E o próprio meio ambiente vai gerar uma seleção natural, e aí, daquelas variabilidades de espécies, vai haver uma seleção entre elas e vão permanecer aquelas que forem mais adaptadas e que vão sobreviver àquele novo ambiente. É a que tiver melhor adaptação, tá? O próprio ambiente vai selecioná-lo naturalmente. Aqui que eles são citados, citado alguns fósseis, um exemplo de alguns fósseis que, segundo esses estudiosos aí, encontraram que talvez traria alguma evidência da evolução. Esses fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em outras épocas. Isso, segundo, vai permitir estabelecer algumas ligações entre diferentes grupos de seres vivos e sequências no processo evolutivo, segundo essa teoria. Vamos lá. Essa especiação seria a formação de novas espécies ao longo do tempo, a partir de espécies pré-existentes, tá? Então, segundo a teoria da evolução, então, haveria a formação de novas espécies ao longo do tempo, a partir de espécies que já existiam. Isso, um dos fatores que poderia provocar isso, tá, no meio ambiente, seria o isolamento geográfico. Por exemplo, o que seria esse isolamento geográfico? Uma barreira física, por exemplo, surgimento de uma barreira física entre duas populações da mesma espécie, impedindo o fluxo gênico entre elas. O que seria o fluxo gênico? Seria até mesmo de que haja geração, né? haja cruzamento entre aquelas da mesma espécie para gerar novos indivíduos. Aí, quando há uma barreira física, geográfica, aí indivíduos daquela mesma espécie são separados do outro. Segundo ele, essa teoria, essas espécies vão se adaptar àquele novo ambiente que foi separado, né, pelo meio geográfico, e aí aqueles indivíduos que era daquela mesma espécie, mas que estão vivendo em outro ambiente agora, têm que se adaptar ali e vão desenvolver características diferentes daqueles da mesma espécie que ficaram no outro ambiente. Ou seja, aí vai começar a surgir, segundo essa teoria, adaptações e variações naquela espécie para se adaptar àquele novo ambiente. Agora, seleção natural diferenciada. Bom, nessa seleção natural diferenciada, vai haver, segundo a teoria, formação de novas, de raças, né? Formação de raças, indivíduos com potencial intercruzante, ou seja, que possam cruzar com outras e produzir gerar descendentes. Aí vai haver, segundo, nessa mesma linha, vai haver o quê? Aumento da diversidade genética,
o isolamento, e o que pode ocorrer também por isolamento reprodutivo, indivíduos em potencial intercruzante, esses podem também ficarem isolados, porque não vão reproduzir com outros, né? E vai haver, segundo então essa teoria, uma formação de uma nova espécie. Bom, e essa então, aqui a gente encerra essa parte desse tema, né, de evolução das espécies. Tem algumas questões que eu deixei para vocês estarem resolvendo. Eu gostaria de trazer aqui a resposta das questões, né, está discutindo aqui, trazendo para vocês, antes de entrar no próximo tema, que foi colocada, eu coloquei para você como uma tarefa, né, um exercício para ser feito em casa, 3 questões, são questões que caem nas provas do Cefet, foram retiradas de provas anteriores, né? Bom, a primeira delas, a número 1, vocês receberam aí, aí vocês têm aí, né, a coordenadora colocou para vocês, eu creio que vocês tenham acesso. A primeira questão, eu vou ler aqui para vocês acompanhar, para a gente chegar à resposta dela, a resposta correta. Primeiro, dentre as teorias desenvolvidas para explicar a origem da vida, a teoria da biogênese constituiu-se num verdadeiro entrave para o progresso da biologia. Estamos falando aqui da teoria da abiogênese, tá? Então, segundo os cientistas, ela vai constituir-se num verdadeiro entrave para o progresso da biologia. Agora, são informações corretas sobre essa teoria. Agora é para marcar alternativa, né? Então, são informações corretas sobre a teoria, para marcar que é correta. Vamos lá. Então, letra A. Foi proposta por Pasteur e defendia que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo? Bom, não é. Essa daqui, já de cara, a gente já consegue, de acordo com o que foi visto, não é a correta, tá? Não é não é a letra A está errada. Ela não foi proposta por Pasteur, tá? Porque o Pasteur ele não é a favor da biogênese, pelo contrário, o Pasteur, ele defende a biogênese, a teoria da biogênese. É ele que faz que vai fazer aquele experimento de laboratório para provar que os micro-organismos não vão surgir da matéria ali naturalmente. Então, o Pasteur, ele foi contra a teoria da biogênese, da abiogênese, ele defendia a biogênese. Então, a letra A está errada. Bom, a letra B foi amplamente divulgada por Aristóteles, que defendia a possibilidade de os seres vivos surgirem espontaneamente de matéria sem vida. Isso aqui seria a teoria da abiogênese. Vamos guardar essa letra B e vamos passar para as outras, e depois eu volto na B com você, tá? Vamos lá, letra C. Foi defendida por Red e Spallanzani, que provaram a sua veracidade por meio de experiências bem-sucedidas. Essa letra C está errada. De acordo com o que a gente viu, o experimento de Red, né, ele não vai provar a biogênese. Pelo contrário, ele vai refutar, vai combater a biogênese, certo? Ele vai fazer aquele experimento com os frascos tampados, né, que tem o desenho aí para você. Ele vai colocar aquela tela cobrindo alguns frascos, tampando a carne ali, e outros vasilhames ele vai deixar com a tampa aberta, com a carne lá dentro. E o que acontece é que as moscas não conseguem entrar naquelas que estão tampadas. Então, nas que foram cobertas, não vai haver contaminação da carne, não vai surgir larvas na carne, as larvas que foram colocadas pelas moscas. E nas que estavam de tampas abertas, a mosca vai entrar, vai conseguir depositar suas larvas na carne, e vão desenvolver ali. Então, ele vai, com isso, provar, ele vai refutar a abiogênese. Então, ele vai tentar refutar a biogênese defendendo a biogênese. Então, a letra C está errada também, porque o Red e o Spallanzani não vão defender, não vão provar a veracidade da biogênese, e sim vai combatê-la. Bom, essa teoria foi contestada por Nedman,
e Joblot por meio dos famosos caldos nutritivos preparados à base de carne. Ela não foi contestada por eles. Eles estavam tentando provar que a veracidade dela. Então, eles não, ela não foram contestada, tá? Não foi essa teoria da biogênese não foi contestada por Nedman e Joblot, não. Eles não estavam defendendo ali a biogênese. Aliás, eles não estavam contrapondo ela aqui, não. Então, ela não foi contestada por Nedman e Joblot, não, porque eles não estavam contestando, eles estavam defendendo essa teoria, tá certo? Então, essa D também está errada. E a letra E, teve em Pasteur um grande defensor, também está errada. Está errada porque Pasteur não vai defender a biogênese, como nós já vimos, ele vai fazer um experimento para ir combater a biogênese e defender a biogênese. Pasteur defende a biogênese e estava contradizendo com seu experimento essa da biogênese. Então, está errada a letra E também. Qual que é a teoria? Então, a alternativa correta é a letra B, tá certo, pessoal? A letra B é correta. Ela foi a teoria da abiogênese, né? Segundo a qual a vida vai surgir através da matéria, né? Da matéria inanimada e tudo mais. Ela foi amplamente divulgada por Aristóteles, e defendia a possibilidade dos seres vivos surgirem espontaneamente da matéria sem vida, ok? Então, a letra B é a correta, é a resposta correta dessa questão. A número 2, tá? É sobre o experimento de Red que nós vimos. Red colocou dentro dos recipientes, substâncias orgânicas para que entrassem em decomposição. Alguns dos recipientes, né, foram cobertos por uma gaze e outros deixados descobertos. Ele demonstrou que as larvas da carne podre desenvolveram-se de ovos de moscas e não da transformação da carne. Foi isso que Red vai provar no experimento dele. E os resultados dessa experiência fortaleceram a teoria sobre a origem da vida denominada. A resposta correta não é a hipótese autotrófica. A hipótese autotrófica está errada, ela não é uma teoria aqui. Não foi também a hipótese heterotrófica, está errada. A letra C, geração espontânea, também não é, porque a geração espontânea tem a ver com a biogênese. Muito menos também vai ser a letra D, que é a abiogênese. O que o Red vai defender aqui é a biogênese. Letra E é a resposta correta, tá certo? E a terceira questão, para a gente concluir essa parte, é as afirmações a seguir. Diz o seguinte, o enunciado da questão 3. As afirmações a seguir relacionam-se com as origens da vida. Enche-se, aí, aquele experimento foi muito questionado, que parece absurdo, né? Mas que foi um experimento que foi feito para tentar dizer que a vida surgiria de matéria inanimada. Então, ele vai colocar o seguinte, seria o experimento. Enche-se de trigo e fermento um vaso, que é fechado com uma camisa suja, aqui colocou até de preferência de mulher, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Um fermento vindo da camisa transformado pelo odor dos grãos, transforma em ratos o próprio trigo. É uma teoria, para nós hoje, vista como absurda, né, gente? E prováveis gases, aí depois continuando, tem 3 pontinhos, prováveis gases da atmosfera primitiva, ao sofrer os efeitos de descargas elétricas, de frequentes tempestades e raios ultravioletas do Sol reagiram entre si, formando moléculas orgânicas simples, que permitiu o surgimento de moléculas mais complexas e a estrutura da vida no planeta. Essas duas teorias referem-se, respectivamente, à teoria do criacionismo e teoria da geração divina? Não. Não tem nada a ver com o criacionismo, essa teoria, né, gente? Então, a letra A está errada. Letra B, teoria da abiogênese e teoria da biogênese. Vamos guardar essa e depois a gente volta nela. Letra C, teoria da geração espontânea e teoria da biogênese? Não. A primeira não é teoria, né? A primeira poderia até se relacionar à biogênese, mas a segunda não, né? Na teoria
e teoria da biogênese, não. A letra D, teoria da evolução gradual dos sistemas químicos e teoria da biogênese, não. E teoria da biogênese e teoria da biogênese também não. A letra E também está errada. Então, qual seria a resposta certa? É a letra B, que a primeira está relacionada com a teoria da abiogênese, tá? Que é o quem defendeu, quem fez esse experimento, ele defendia a teoria da abiogênese, que a vida surgiria da matéria inanimada, e a segunda se refere à teoria da biogênese, como surgiu lá a atmosfera primitiva, naqueles exemplos que nós vimos, e depois vai gerando a vida, como ela é gerada, que tem a ver com aos poucos, né, da evolução ali, tem a ver com a teoria da biogênese. Então, a letra B seria a resposta correta para essa questão número 3. E vamos avançar aqui, agora nós temos um outro tema, que são as relações ecológicas, tá? É, bom, o que seria, então, essas relações ecológicas? As relações ecológicas, né, seria a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica, são genericamente denominadas de relações ecológicas, tá? E costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Olha, não vão confundir, tá? Há uma pequena diferença ali na separação com hífen, né? Que podem parecer iguais ou parecidos pela pronúncia, mas não é. Então, a primeira é intraespecíficas, a segunda é interespecíficas, depois vem as harmônicas e as desarmônicas. Bom, o que seriam essas relações intraespecíficas? São as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Então, as relações intraespecíficas vão ser sempre relações de indivíduos da mesma espécie. Já as relações interespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? O que são, então, as relações harmônicas? Pelo menos uma nas relações harmônicas, pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas, tá? Então, pelo menos nas relações harmônicas, pelo menos uma das duas espécies tem que se beneficiar daquela relação e não haver nenhum prejuízo para nenhuma das partes associadas. Já as relações desarmônicas, uma ou ambas das espécies são prejudicadas, tá? Isso aí já vai ser uma relação desarmônica. Vai haver prejuízo para uma ou ambas espécies, ok? Então, continuando, lá colocando já em forma de tabela essas relações harmônicas, aí dentro delas estão a intraespecífica e a interespecífica. Bom, a intraespecífica, nela nós vamos encontrar as colônias e as sociedades, e a interespecífica, o mutualismo, que a proto-cooperação e o comensalismo. Nós vamos ver mais para frente. E nas relações desarmônicas, nós encontramos também a intraespecífica, ela se divide em intraespecífica e interespecífica. E dentro dela nós vamos encontrar a competição interespecífica, o predatismo, o parasitismo e o amensalismo. Vamos lá. Bom, nas relações, falando ainda de relações intraespecíficas harmônicas, nela nós vamos encontrar as colônias, né? A colônia, que são associações entre indivíduos, né, da mesma espécie, unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho, tá? Exemplo disso seriam os corais e a caravela, que é um outro exemplo de um animal que a gente vai mostrar para vocês. Os corais, nós podemos, eu creio que a maioria conhece, né? Que é aquela colônia que fica ali no fundo do mar, né? Que é muito bonito, o sinal, com várias cores. Ali há várias relações ali ecológicas no coral, gente. Muito bacana aquilo, né? E depois a colônia, né? Você vai ver ali esses relacionamentos entre aqueles indivíduos. Nós vamos ver as amêmoas do mar, nós vamos ver vários peixes que vivem, né? E vários indivíduos que vivem ali com várias relações ecológicas naquela colônia. Bom,
Hã? Ah, sim, bem lembrado aqui, aquele filme, vocês, muitos já conhecem, já devem ter assistido, Procurando Nemo, nós podemos ver claramente essa relação, né? Tá Nemo, né, lá, e o peixinho lá, Nemo, né? E o pai dele vivia falando para ele não encostar nela, que ele poderia se queimar, tá? Porque ela tem ali, ela tem, até por questão de defesa dele, né? Que ela tem uma característica de ser urticante, né? De queimar para se defender ali dos predadores. Mas eles conseguem viver ali em harmonia, ali, numa relação harmônica, tanto o peixe no meio das anêmonas. Bom, a sociedade são associações de quê? Entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente. Quando fala não ligados anatomicamente, significa que o indivíduo não está grudado ali, ou colado, ou ligado nela ali, naquela relação, como a gente vê nos corais, por exemplo, né? Bom, o exemplo disso, de uma sociedade, seria a sociedade dos insetos, por exemplo, como abelhas, formigas, vespas, que são sociedades extremamente organizadas. E é interessante que você observar as abelhas, por exemplo, como ela é uma sociedade bem organizada, como que tudo funciona ali dentro das suas classes, né, que é bem interessante, né? Na sociedade das abelhas, por exemplo, as funções dos indivíduos são bem definidas, né? Havendo três castas sociais: a rainha, o zangão, né, os zangões, o zangão normalmente um, e as operárias, que vão fazer todo o trabalho ali da colmeia, correto? Aqui é um exemplo daquilo que foi citado, para quem não conhece esse animal aí, esse indivíduo, esse bicho, uma colônia que citamos que faz parte das colônias, que seria a caravela. Esse animal parece, lembra muito uma água viva, né? Ele vai ter as características ali que aquela parte de cima dele serve para ele flutuar, que faz com que ali é o flutuador, né? É um dispositivo que ele tem para flutuar ali na água, tá? E ali ele tem uma espécie de alimentadores que está naquela parte mais vermelha, rosada ali, que ele se alimenta naquela região ali. E os protetores são aqueles tentáculos dele, tá? São tentáculos. A gente vai ver que tem umas características, tem uma também que chama Vespa do Mar, que é bem parecida com essa daí, que ela vai ter uma espécie de, naquela parte final, como uma espécie de tentáculos, que ela pega, por exemplo, ela lança aquele tentáculo e pega um camarão, por exemplo, uma outra presa no mar, e traz aquele alimento para si. Bom, continuando, aqui nós estamos vendo aqui um exemplo de fotos aí, né, de relações intraespecíficas ou harmônicas na sociedade de abelhas, né? Interessante aqui, nós vamos ver a operária alimentando as ninfas, que são aquelas as filhotes abelhinhas novas, né? Estão sendo preparadas e alimentadas para se fortalecendo, até chegar, né, ao nível máximo, quando eles separam uma para ser rainha. As operárias alimentando a futura rainha é outro exemplo. A rainha normalmente é a maior, a quitela é bem grande comparada com as outras abelhas, porque ela é que vai botar os ovos, né? Que vão se tornar as larvas, vão ser alimentadas para se tornar novas abelhas. Então, a rainha se destaca muito bem dos outros indivíduos por ter um corpo bem maior, um formato bem maior, onde ela vai haver para depositar muitos ovos, né? E ali vocês estão vendo as operárias alimentando a futura rainha, e ali você vê uma orifício, uma abertura, aquilo ali, elas formam, naquela estrutura da colmeia, muito, elas fazem aquilo ali com cera, que elas mesmas produzem, e aquilo ali é como se fosse um pote de mel, gente. Aquilo ali, tá vendo? Aquele aberto, aquele orifício ali, parece ter o formato de um potezinho de mel, que é ali que ela retira o alimento, aquela estrutura é feita toda a estrutura é feita de cera, que a abelha mesmo produz. E claro que na colmeia ela vai produzir tanto o mel para alimentá-las, né, e alimentar a rainha, como também vai produzir o própolis, que muitos que conhecem, que é usado muito como remédio, ele é um alimento, um remédio, e é considerado um antibiótico natural, né? Ele combate micro-organismos. E o própolis é usado nas colmeias, elas produzem própolis justamente para isso, para
como proteção para a colmeia ali de micro-organismo. Ele tem essa função de proteção também, o própolis. E, aí elas produzem, além da cera, do mel, do própolis, elas produzem a geleia real, que é o alimento mais forte, mais poderoso que é alimentado, que seria o alimento da rainha, né? Para fortalecimento, para isso que a rainha tem um crescimento exuberante muito maior do que as outras da colmeia, ok? Vamos lá. Nas relações interespecíficas harmônicas, nós vamos ver também o mutualismo, né? Que é a associação entre os indivíduos de espécies diferentes, que é necessária à sobrevivência dos participantes e que beneficia a ambos. Exemplo, os líquens, que é a associação entre algas e fungos. Eu creio que vocês talvez tenham observado, quando vocês vão a um lugar que tem mata, árvores, floresta, aquelas manchas verdes, ou aqueles micro-organismos que são fungos, que dão nas árvores ali, que eles são chamados de líquens, né? Eles dão nas árvores e eles vão ali estabelecer essa relação harmônica, né? Entre as árvores, sobrevivendo ali naquelas árvores, produzindo ali. Isso acontece também com micorrizas, é uma associação chamada micorrismo, que é uma associação entre fungos e os vegetais também. Um vai associando ao outro e vai produzindo lá. Os fungos, está vendo? Se aderindo às raízes das árvores, para se alimentar e vão produzir e ajudar também aquelas árvores ali. Você vai ver, você já deve ter observado, quando tem algumas árvores grandes, e aí no pé, na raiz daquelas árvores ali, você vai ver que vai surgir fungos, que são aqueles cogumelos, né? O cogumelo é uma espécie de fungo. Você já deve ter visto no pé das árvores alguns cogumelos que são fungos que estão ali com essa relação ali de mutualismo junto aos pés da árvore, vão se alimentando ali, gerando ali uma espécie de alimentos também para aquelas raízes e se alimentando. Então, é uma associação ali entre fungos e vegetais. Bom, próximo. Aqui, olha outra relação, agora interespecífica, harmônica, que é também no mutualismo, agora só que entre indivíduos de espécies diferentes, que ela é necessária também à sobrevivência dos participantes e que beneficia ambos. Exemplo, cupins e protozoários. Não sei se vocês já sabiam, há essa relação harmônica entre cupins e protozoários, tá? É que o cupim, ele tem um protozoário, que é chamado de triconinfa, né? O triconinfa é um protozoário, espécie de protozoário flagelado, flagelado, que possui flagelos para se locomover. Então, esse protozoário triconinfa, ele digere a celulose para o cupim. Então, ele está ali no cupim, né, digerindo a celulose para o cupim, que o cupim, você sabe que se alimentam ali da celulose da madeira, só que ele não consegue digerir. E a presença desse protozoário ali, ele vai digerir aquela celulose para o cupim. E aí você vai ver que vai haver uma relação harmônica entre os dois, que é chamada de mutualismo. O outro caso seria a vaca, né, que o boi e essas bactérias que vão se beneficiar que vão se alimentar, vai estar ali no estômago do boi, ajudando na digestão dos alimentos, né, ajudando a digerir. Vai ser bom tanto para as bactérias que se alimentam ali, e vai ser bom para o boi, que vai ter a sua digestão facilitada pelas bactérias. É uma relação também harmônica, ok? E o boi e as bactérias. Aqui nós vamos ver, dentro das relações interespecíficas harmônicas também, a protocooperação. O que seria a protocooperação? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Ou seja, eles não são obrigados a estarem juntos, existirem juntos ou conviverem juntos, mas ambos se relacionam por benefício mútuo. O exemplo disso seria o paguro e as anémonas do mar, também o outro peixe, como já foi citado
né? Aqui também, vários peixes se beneficiam das anêmonas do mar, e como eles ficam ali no meio delas, se camuflando, se protegendo, porque a anêmona tem aquela substância urticante que afasta os predadores. E aqueles animais que sobrevivem, que ficam entre as amêmonas, são protegidos, né? O boi e o pássaro seria, você já deve ter visto em algum documentário ecológico, algum filme, algum vídeo, aqui, já viram aqueles pássaros que ficam ali na boca, ali, comendo ali no pelo, no focinho da vaca, ou em várias partes, aquelas aves comendo carrapato, eles estão fazendo um benefício mútuo. Aí os dois estão sendo beneficiados, né? O boi de ter escalídeo dos parasitas que as aves vão comendo, e ao mesmo tempo as aves não se alimentando daqueles insetos ali que estão no boi. Um ajuda o outro, né? É uma relação. Bom, outro seria o pássaro palito e o jacaré. Olha lá, que interessante. Ele dentro da boca do jacaré. E o jacaré permanece com a boca aberta, ele não vai comer o pássaro, né? Claro, o pássaro está ajudando ele, está fazendo uma limpeza nos dentes dele, né? Uma limpeza gratuita ali, e ajudando ele, né, na limpeza dos dentes, e ao mesmo tempo esse pássaro está se alimentando dos resíduos que estão nos dentes do jacaré, tá certo? Então, uma relação ali, né, de uma relação harmônica, de pró-cooperação. Então, há uma cooperação entre os dois. E por fim, tem aqui eu não estou conseguindo ler aqui, tá, ele está dentro de uma concha, aqui tem alguns moluscos, alguns indivíduos que eles utilizam de uma concha, que estão porte de uma concha que foi deixada por um outro, e eles acabam criando uma relação ali de proteção, tá? Isso me parece esse caso aqui. Pode avançar. Bom, relações interespecíficas harmônicas. O comensalismo, que é colocado agora, é uma associação entre espécies diferentes, tá? Na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. Qual seria o comensalismo típico? É a relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra sem prejudicá-la. Tá? É o caso lá, gente, conhecido dos abutres que aproveitam o resto das presas dos leões, do tubarão ou da rêmora. Quer dizer, esses abutres, eles vão simplesmente comer, limpar ali, até faz um bem para o meio ambiente, né? Que eles vão limpando ali, eles limpam o meio ambiente, eles tiram toda aquela carne podre, eles comem, limpam, deixam só os ossos, né? Então, aqui é um comensalismo, é uma espécie de comensalismo, tá? Eles vão comer dos restos dos outros animais, sem prejudicar os outros, tá? Sem prejudicar. E o inquilinismo, né? Vem da palavra inquilino, né? Que é a relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, também sem prejudicá-la. No caso dos vegetais, essa associação recebe o nome de epifítismo. É um exemplo disso com as bromélias. Olha só, as orquídeas também podem enquadrar isso aqui, gente. Olha lá, as bromélias nas árvores, elas estão ali se beneficiando, né, como uma espécie hospedeira. A hospedeira seria as árvores, e ela está ali como inquilino naquela árvore, dos vegetais, né, nesse caso, e ali elas se alimentam dos nutrientes ali, estão ali, criam suas raízes no próprio tronco da árvore. Bom, aqui já as relações são intraespecíficas desarmônicas. Já entramos nas relações desarmônicas, onde há competição intraespecífica, o que seria? Ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputas por território, alimento e companheiro sexual. Bom, a observação é que a competição é um fator que regula o tamanho da população, tá? Vai haver isso. Alguns podem brigar, até matar o outro líder, e vai controlando a população também. Agora, o canibalismo já é uma relação na qual o organismo se alimenta de outro da mesma espécie, tá, gente? Chega a esse ponto. Algumas espécies são canibais, elas se alimentam de indivíduos da mesma espécie. O louva-a-Deus é um exemplo, voltando lá, o louva-a-Deus, a aranha e a viúva negra. Não sei se vocês já ouviram falar que a viúva negra, ela mata o macho, né? Daí eu não sei.
Por isso que o nome é conhecido como viúva negra. Ela mata o macho e se alimenta dele. Depois do macho ter fecundado ela. Tá? Esse é uma espécie de canibalismo também. Bom, relações interespecíficas desarmônicas. Essa vai haver uma competição interespecífica. O que seria? Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Ou seja, quando dois nichos, dois compartimentos ecológicos, dois ambientes ali se sobrepõem, e aí vai haver ocorrer indivíduos de espécies diferentes que vão brigar por determinada, por exemplo, predadores brigando pelas mesmas coisas. Dois tipos de espécies diferentes que são predadores, por exemplo, que se alimentam das mesmas presas. Aí vai haver o quê? Essa competição interespecífica, ou seja, de espécies diferentes. Aí vai haver a disputa pelo mesmo recurso ambiental, que é a disputa, é um importante fator no controle do tamanho também das populações, tá? Espécies diferentes disputando ali, num determinado ambiente, também é um controle, é um fator importante no controle do tamanho das populações. E se não houver essas espécies ali disputando ali as presas, os predadores, pode haver um aumento muito grande de outras espécies que são as presas, e aí ela destrui, ela alimenta, aí vai haver um desequilíbrio ecológico. Aí isso vai fazer com que aconteça um desequilíbrio ecológico, tá? Então, depois, mais para frente, a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão aí. Bom, agora, as relações desarmônicas, interespecíficas, desarmônicas, seria uma competição interespecífica. Seriam os paramécios cultivados isolados, né, que apresentam elevada densidade populacional. Aqui já é micro-organismos tipo bactérias, né, já menos desenvolvidos, cultivados junto à espécie de Paramecium caudantum, né, que é o nome científico, tem sua população reduzida devido à intensa competição do Paramecium aurelia. Bom, pode avançar. Aqui, gente, uma espécie de... Agora, dentre as relações interespecíficas harmônicas, o predatismo, né? Vocês estão vendo aí uma presa indo atrás, um predador correndo atrás de uma presa. Esse animal aí, né? Ele é considerado um dos mais velozes, né? Que se tem, a chita, né? Esse animal, ele corre demais do que qualquer outro, você já imaginou, é comparado à velocidade de um carro. Bom, ele está atrás da sua presa. Aqui tem outros insetos predando outros, né? Aqui você vê uma libélula comendo uma espécie de mariposa e uma joaninha também devorando um inseto menor. Entre as relações interespecíficas harmônicas, temos o parasitismo também, que é a relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira. É aí que são, por isso são chamados de parasitas. O primeiro é o endoparasitismo. Dentro, o endoparasita vive no interior do corpo do hospedeiro. Exemplo é os protozoários flagelados e o cupim, que estão ali dentro de outro hospedeiro. O ectoparasitismo é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. O exemplo é o piolho no homem, né? O piolho que fica ali com o parasita. E o carrapato também é outro que pode estar com parasita. Holoparasita. O holoparasita agora já no exemplo de uma planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada, né, às custas da planta hospedeira. O exemplo é o cipó chumbo. Cipó, várias espécies de cipós têm essa característica, gente. Você vai num lugar de mata, eles estão lá pendurados nas árvores. Aquela até se confunde com a própria árvore. Algumas pessoas acham que é dela, mas não é. Ele está ali como um parasita naquela árvore. Ele parasita já é a planta parasita que obtém somente seiva bruta às custas da planta hospedeira. Exemplo, a erva de passarinho, que é considerada até uma praga, né? Que vai nas outras plantas e vai crescendo ali, multiplicando e crescendo em cima. Às vezes a árvore até seca, né? E fica ali só aquela planta ali sugando ela. Bom, e a M-parasita, que é a planta parasita que obtém somente seiva bruta às custas da planta hospedeira, eu já falei, que é a erva passarinho, ela acaba sugando todos os nutrientes daquela planta. O parasitismo é um fator regulador do tamanho também da população, e geralmente os parasitas não matam hospedeiros, geralmente, tá?
Na maioria das vezes não, mas algumas vezes vai acontecer, pois dependem destes para sobreviver. Ok? E aqui outro exemplo de parasitismo, né? Aí outros que é o carrapato, que eu já falei, a tênia, né? Que ela desenvolve no intestino, normalmente nos intestinos, né? De homens ou animais. No caso da tênia, né? A solitária, que é uma espécie, ela vai crescer individualmente, ela tem a cabeça que tem alguns ganchos que, que, que prendem ali naquele órgão, naquele intestino, por exemplo, e ela vai crescendo ali como se fosse uma fita. Ela tem várias subdivisões, como se fosse uma fita, e vai crescendo, pode atingir vários metros de comprimento, gente, a tênia, tá? Esse parasita é terrível também, pode ser contaminado, depois nós vamos ver mais para frente sobre doenças, né, geradas por parasitas, eles podem ser contaminados, pode ser através de uma carne de porco contaminada e outros, né? Bom, a erva de passarinho, é um exemplo que a gente já havia falado, como ela fica na planta, tá vendo? Parece que é da própria planta, mas está ali, é um parasita. O cipó-chumba lá, pendurado ali no arco da árvore, e o pernilongo é um outro exemplo também de parasita. Bom, relações interespecíficas desarmônicas, nós já estamos quase concluindo. Entre elas está o amensalismo, também chamado de antibiose, uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra denominada amensal. Exemplo disso são as algas pirrófitas e animais marinhos, tá? Que vão, é, vai produzir isso aí, também chamado de antibiose, tá? Que vai liberar substâncias que impedem o crescimento e a reprodução de outra espécie. Pode começar. Essa tabela é só mostrando sobre as espécies. Nós vamos falar sobre isso agora, não pode avançar. A camuflagem, tá, gente, é uma outra espécie de adaptação. Isso aí, eu acho que você já viu algum desses exemplos aqui. A gente já viu recentemente, eu vi lá em casa mesmo, um desses bichos aí, ó, que parece uma camuflagem de folha. Você já deve ter visto, né? É uma forma de adaptação na qual o organismo se parece com o ambiente, confundidos com ele na cor e ou na forma. Olha, quem vê isso aí numa árvore vai pensar que é uma folha mais seca. Alguns estão verdes, gente, da cor de igualzinho uma folha verde. Eles ficam paradinho, agarrado na árvore. Você pensa que ele é uma folha da árvore, e não é. É uma forma de camuflagem. A outra é o mimetismo, que é uma forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por assemelhar-se a outras. A monarca é um exemplo. Você pode ver um monarca ou uma mariposa, você já viu aquelas mariposas pousadas em árvore? Ela também vai ter uma forma parecida, né? E aí você não consegue nem ver ela na árvore, assim, ó, no tronco da árvore. Talvez ela tenha a mesma cor, a mesma. E se confunde com o dele também. Passando, acabou. Né? Bom, então, terminamos aqui, né, esse conteúdo de hoje sobre a evolução das espécies e as relações ecológicas. E na próxima aula a gente vai para o próximo tema, tá bom? Quero agradecer a participação de quem esteve participando dessa aula de manhã. Uma boa semana para você, tá bom?